Olá, seja muito bem-vindo ao programa que você tem voz e vez. A Voz do Povo está no ar nesta segunda-feira, 24 de julho de 2017. Estamos ao vivo pela TV Diário, Record News Manaus, portal D24AM e Facebook. E no programa de hoje, o quadro O Povo Fala traz a opinião do cidadão sobre a importância do voto nesta eleição que vai definir o futuro do Estado pelos próximos anos. Em nossos estúdios, vamos apresentar uma análise sobre o cenário político do Estado com a participação do professor da Universidade Federal do Amazonas e diretor-presidente do Instituto Action Pesquisas de Mercado, Afrânio Soares, e do jornalista e articulista político Iel Levi. O programa A Voz do Povo começa agora. Confira as principais manchetes do jornal Diário do Amazonas desta segunda-feira, 24 de julho de 2017. Prefeitura de Coari quer gastar 4 milhões de reais com publicidade. E sobre as eleições, TSE diz que a mudança na lei eleitoral vai fazer impressão de voto custar 2 bilhões e meio de reais. Vamos saber mais detalhes dessas notícias. Coari quer gastar 4 milhões de reais em publicidade. A Prefeitura homologa a contratação de consultor, análise, planejamento estratégico e assessoria de comunicação em agosto. Outros 390 mil reais serão pagos para o cantor Gustavo Lima. O voto impresso é uma das exigências previstas na mini-reforma eleitoral sancionada com vetos. Em 2015, o TSE estima que 35 mil novos modelos, de um total de 600 mil, deverão ser utilizadas em 2018. E agora, você vai conferir a opinião do cidadão sobre a importância da eleição do próximo dia 6 de agosto, que vai eleger o próximo governador do Amazonas. Nós estamos na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. E o quadro Povo Fala de hoje vai conversar com o cidadão sobre a eleição que vai escolher o próximo governador do estado do Amazonas. E uma informação muito relevante. Você sabia que nenhum governador sentado na cadeira de governador perdeu uma candidatura à reeleição? Isso significa dizer que o próximo governador do Amazonas vai governar o estado pelos próximos 5 anos. Qual a opinião do eleitor sobre esse assunto? Com a palavra, o povo. Não, com certeza isso aí já é um preparo, né? Para os candidatos visando, com certeza, o próximo mandato, né? Sem ser esse que vai passar agora, o outro com certeza já é preparando o terreno, digamos assim, né? E eu acho que nós devemos estar bem atentos em relação a isso aí, né? E não vão ser só 12 meses, né? Na verdade vão ser 5 anos, né? Se a gente for colocar assim, para analisar. Então é necessário que a gente venha ter muita consciência, entendeu? Refletir muito, né, no nosso voto, porque do jeito que está não dá mais, né? Então cada um tem que ser responsável, né, pelo seu voto. E eu creio que eu vou fazer isso, vou ser muito responsável, porque vai refletir com certeza na minha família, isso aí, no meu bem-estar, no meu trabalho, né? Eu acredito que seja pelos próximos 5 anos. E a responsabilidade de cada eleitor tem que imperar, né? De saber escolher e com certeza escolher o melhor, independente de partido, independente de nome. Eu acho que tem que escolher aquele que tem as melhores propostas para o nosso Amazonas. Sempre tive o voto consciente, independente de nome, né? De nome de partido. A gente tem que saber escolher para depois não se arrepender. Sim, pelos próximos 5 anos, com certeza. Por quê? Porque tem que ser, não tem condições de nós votarmos para ficar 1 ano, 2 anos, pode-se dizer assim, 1 ano e meio, e depois sair e já começar outra eleição. O que um governador vai conseguir fazer em 1 ano e meio? Nada. Não entendeu? Que nem eu falei agora há pouco, a crise dentro do nosso Amazonas é na área de educação, área de segurança pública e também saúde. Isso é uma coisa que está terrível dentro do nosso Amazonas, está caótico.
E eu quero mandar um recado para o governador. Para você que está me ouvindo, que talvez você seja eleito, eu não sei quem vai ser, mas o meu filho sofreu um acidente. Há 2 anos atrás, vieram me ligar, uns 3 meses atrás. O seu filho fez a cirurgia? Como foi a cirurgia que se foi cancelada? Né? Culpa de um nosso governador que estava no poder há uns anos atrás, há um ano atrás, né? Que por falta de irresponsabilidade, posso dizer assim, não cumpriu o seu papel, que eu, cidadão brasileiro, coloquei lá também. Coloquei lá, foi através do meu voto, foi através do voto do povo, que infelizmente há uma lei no nosso Brasil que tem que acontecer, que é votar, né? Que é votar. Então, só tinha uma coisa para mudar hoje a história do Brasil, que eu falei e vou falar agora. Era o Brasil todo parar e não votar. Aí mudava tudo. Por que mudava? Porque só assim nós íamos mudar a história do Brasil. E o Amazonas está precisando de verdadeiramente um homem de caráter. Um homem de caráter que venha olhar para o povo brasileiro, para o povo amazonense, aliás, que nós precisamos disso. E eu espero que o próximo que seja eleito para governador do Amazonas olhe para o nosso Amazonas. Área de saúde, segurança pública e educação. Eu vou votar. Dia 6 eu estarei na urna votando. Eu espero que o meu voto não seja mais uma tristeza para o nosso Amazonas. Que vá à urna votar, mas não só por ir votar para os próximos meses. Não, mas são 5 anos. Veja bem em quem você vai votar. Escolha a pessoa certa. Não vote por votar, mas sim vote porque consciente que você vai eleger uma pessoa que vai mudar a história do nosso Amazonas. Bem, gente, vocês conferiram aí a palavra das pessoas e o mais importante, nós levamos em consideração os 5 anos porque nunca um governador perdeu uma eleição sentado, uma reeleição sentado na cadeira. Por isso nós fizemos essa pergunta para a população e agora, é claro, nós vamos ouvir os especialistas. Honrosamente agradecemos a presença hoje do jornalista e articulista político Iel Levi e do professor Afrânio Soares, que é professor da Universidade Federal do Amazonas e também diretor-presidente da Action Pesquisas. Por favor, senhores, um comentário em relação ao que vocês acabaram de assistir. Bom, é um prazer enorme que estar aqui no programa, estar aqui na Record News e participar e ouvir também a voz do povo. Eu acredito o seguinte, realmente, estatisticamente, não se tem notícia de que um governador sentado no cargo, sentado na cadeira de governador, tenha perdido a eleição ou a reeleição. No caso, seria a reeleição. Então, existe uma probabilidade do próximo governador suplementar, sentado na cadeira de governador, se reeleger. Isso ainda é uma hipótese, não dá para se dizer que não seja uma hipótese. Mas, estatisticamente, se isso vier a se confirmar, no próximo governador suplementar terá aí 5 anos de mandato. 5 anos e meio, praticamente, né? um pouco menos do que isso, de mandato. Agora, é preciso também que a gente avalie que essa eleição e o processo pelo qual o Brasil passa nos torna diferentes do que aconteceu em outras eleições. E existem algumas diferenças que eu acho que a gente vai comentar ao longo aqui da nossa conversa, que já estão me saltando os olhos com relação ao Brasil e a essa eleição do Amazonas. Mas vou deixar para o meu amigo Iel Levi aqui complementar aqui. Aliás, é uma honra estar ao lado dele aqui hoje. Uma honra, Meike. Boa tarde já, né, para quem está nos assistindo agora e da reprise. A honra é minha, viu, professor? Isso, meu cara. Poucas pessoas no Amazonas entendem de números de eleições quanto o Afrânio. Mas eu queria fazer uma observação aqui sobre a pergunta que você fez aos nossos, às pessoas nas ruas, né? Na realidade é o seguinte, existe uma diferença que eu vejo, Afrânio e Meike, nesse cenário para 2018 em relação às últimas eleições que ocorreram no Amazonas. De fato, nenhum governador perdeu a reeleição sentado com a caneta na mão e com a chave do cofre na mão, né? Isso é que é mais importante se observar. A máquina, quando a gente fala em máquina, a máquina administrativa do Amazonas, ela é muito portentosa.
principalmente no interior do Estado. No interior do Estado, a máquina ela é capaz de gerar emprego, gerar oportunidades, ela é capaz de mudar voto de forma muito sistemática e muito rápida. Fazer obras instantaneamente. Fazendo obras, etc. Enfim, existe uma influência muito grande da máquina no processo. Mas a gente não pode deixar de observar que, ao contrário dos anos anteriores, aconteceu sempre o seguinte, vamos relembrar rapidinho aqui. Eduardo Braga foi eleito governador em 2002 com a ajuda da máquina, por quê? Porque o governador de então, Amazonino Mendes, o apoiava na sua candidatura a governador. Veio o ano de 2010, Eduardo se elegeu, se reelegeu em 2006, sentado na cadeira de governador, derrotando o próprio Amazonino, né, no primeiro turno, e aí vem a eleição de 2010, Eduardo renuncia ao governo para ser candidato ao Senado, deixa Omar Aziz na cadeira de governador e Omar na cadeira se reelege governador. Vem a eleição de 2014, Omar não poderia mais ser candidato à reeleição, renuncia para ser candidato ao Senado, José Melo senta na cadeira de governador e se reelege na cadeira de governador. Esse é o passado recente. Agora observe, ou o candidato foi apoiado pela máquina, caso de 2002, Eduardo Braga, ou o candidato era o dono da máquina, vamos dizer assim, estava sentado na cadeira e era o governador. Nesta eleição que se aproxima, nós não temos um processo natural como esse dos últimos anos. Nós temos um processo de ruptura. Um governador foi cassado. Um governador vai assumir, não por 9 meses, como aconteceu com Omar Aziz e José Melo. Vai assumir por 1 ano e 3 meses, né? 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses de mandato, com a responsabilidade de, nesses 15 meses de mandato, fazer o que ele deveria fazer em 4 anos. Porque a população vai cobrar no que vem dele como se ele tivesse sentado na cadeira há 4 anos. Essa é a minha perspectiva. Então vai ser um pouco diferente. Daí que eu não concorde tanto com essa história de que automaticamente nós vamos estar elegendo um governador por 5 anos. Nós vamos estar elegendo alguém que, se não tiver muito dinamismo, que se não tiver muito pulso para segurar o Estado, nesses 15 meses que ele vai governar, dificilmente vai conseguir se reeleger, mesmo sentado na cadeira de governador, com a chave do cofre na mão e com o controle da máquina. Então a cobrança em cima desse sujeito vai ser muito grande. Por isso é que o voto tem que ser muito bem pensado pelo eleitor, porque se o camarada for pensando em ficar 15 meses ali só embromando o eleitor, ele corre o risco de colocar... ser um desastre, né? De ser um desastre e colocar o projeto político do grupo dele totalmente a perder. Essa observação que eu queria fazer sobre 5 anos. 5 anos, vírgula. Vamos ver como é que se comporta o que foi eleito agora em agosto desse ano. Talvez seja até mais difícil, né? Esses meses que precedem a eleição do ano que vem, do que se não tivesse existido, se nós tivéssemos saído direto para a eleição em 2018. Porque a pressão vai ser muito grande. E uns falam em consertar, arrumar, levantar o Estado, enfim. Na verdade, ninguém sabe ainda muito bem o que vai encontrar e o que é possível fazer nessa questão até o ano que vem. Mas quem não fizer vai ter que se explicar. Essa é a verdade no ano que vem. Se postular o seu próprio nome para uma reeleição, o que é quase impossível não acontecer. Claro, claro. Às vezes as pessoas ficam olhando aí a propaganda eleitoral, Meik, e achando que o camaradinha está aí para arrumar a casa por 15 meses, para seja lá o que for e tal, e depois passar a bola para outro. Aí encaixa-se a sua pergunta para o povo lá na Avenida Brasil. Exato. É 12 meses, é 15 meses ou é 5 anos de mandato, 5 anos e pouco, né? Porque na realidade o que a gente está acostumado a ver é o seguinte: o sujeito sentou na cadeira para levantar. É difícil, né? Levantar é difícil. E quebram-se acordos que foram feitos antes. Tem alguns acordos aí que podem ser quebrados, dependendo de quem vença. Né? É isso aí. Muito obrigado, senhores. Essa conversa promete, esse assunto promete, o debate vai continuar. O programa Voz do Povo vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Nessa edição especial do programa A Voz do Povo, nós vamos retornar agora com a voz que vem das ruas. Vamos ouvir a população sobre esse tema que é tão importante em relação a decidir o nosso próximo destino. E conosco hoje nos estúdios nós agradecemos e muito, estamos honrados com a presença de Iel Levi, que é o nosso jornalista e articulista político, e do professor Afrânio Soares, que é proprietário da Action Pesquisa de Mercado. E nesse momento convido os senhores, os nossos convidados e vocês de casa para assistirmos a voz que vem das ruas no quadro O Povo Fala. Vamos conferir. Qual a importância do voto nessa eleição? A gente vai votar numa pessoa pelos próximos 12 meses ou pelos próximos anos? Pelos próximos anos e 5 anos, que o público quer trabalho, né? Que a gente melhore mais todos os anos, porque a gente precisa mais, principalmente as pessoas carentes. Tem menos desemprego, né? É por isso que a violência está crescendo, porque a gente precisa mais de emprego. Então as pessoas não podem votar errado, tem que votar certo. Eu estou muito satisfeito que eu estou dando essas palavras de boa pelo esse voto de 5 anos. A gente tem de ter trabalho e educação, não é verdade? Pode ser o melhor, entendeu? Que o povo quer, é verdade? Qual a importância dessa eleição para todos nós eleitores aqui no Amazonas em relação aos próximos anos? Quem votar agora para governador vai votar pelos próximos meses ou pelos próximos 5 anos? Os políticos aqui no Amazonas são sempre os mesmos. Tipo, as pessoas que estão concorrendo agora você já viu antes e com certeza elas não vão ficar apenas pelos próximos 5 anos, mas como também a vida toda até que seja feita uma reforma política, entende? Vai ser importante pelo resto da vida, né? Porque o que a pessoa fizer agora vai ter um impacto por anos afora. Olha, eu acho que deveria ser pelos próximos 5 anos, né? E temos que escolher muito bem os nossos governantes, porque nosso estado está precisando de um governo de pulso. Teria que ser por mais tempo para ele poder mostrar o serviço e mudar muita coisa que precisa ser mudada. Que vote e escolha bem escolhido o nosso próximo governador. O nosso estado ele tá um caos. Saúde está uma porcaria, educação uma porcaria, segurança pior ainda. A gente não tem segurança, mano. Na rua a gente tem que andar com os olhos como se fosse um radar, olhando para todos os lados, porque a qualquer momento você pode ser assaltado, você pode ser esfaqueado, levar um tiro, qualquer coisa assim. A nossa arma é o voto. E voto bem dado. A maioria das pessoas entrevistadas pelo quadro O Povo Fala do programa A Voz do Povo está consciente que a próxima eleição vai decidir o próximo governador do Amazonas pelos próximos 5 anos. Eu volto com os estúdios. Vamos ouvir, então, nesse momento, os nossos convidados, por favor. Olha, como a gente falou inicialmente, existe essa possibilidade, mas teremos outra eleição no ano que vem, tá? Não se pode esquecer disso. Pode ser que o governador sentado seja reeleito, certo? Mas isso não é uma garantia desde que o próximo governador eleito ou eleita, não faça um bom trabalho. E existem outros aspectos também que a gente está vendo nessa eleição suplementar, que são meio que reflexos do cenário político nacional. Um deles é o aumento da intenção de se votar branco ou se votar nulo. Nós temos percebido isso nas pesquisas que estamos cotidianamente realizando, e isso é diferente. O Iel aqui do meu lado sabe muito bem que nós nunca tivemos isso no passado. Nós já tivemos aí 5, 6%, 7% nas pesquisas, que se refletia em 4, 5, 6% nas urnas, de pessoas que votavam branco ou nulo, e tínhamos um número bem maior de indecisos há 2 semanas, 3 semanas da eleição do que nós temos hoje nas pesquisas, que não ultrapassa aí 4%. Ou seja, tínhamos pelo menos aí o dobro ou o triplo disso aí no passado, e hoje nós temos esse número que seria de 14%, 13%, 12% de indecisos, nós temos isso com a intenção de se votar branco e nulo. Nas eleições de 2016, esse fenômeno já causou, de certa forma, surpresas em outros lugares do Brasil, nas eleições para prefeito. Eu até queria saber como é que o Iel vê essa questão.
Olha, isso é uma coisa, meio que, Afrânio, que pode, e nós estamos falando aqui com um especialista em números. Existem pesquisas e pesquisas. Eu costumo dizer o seguinte, o Afrânio, ele faz uma pesquisa procurando retratar aquele momento, é um retrato do momento. Tem gente que faz pesquisa pensando em influenciar o eleitorado, é outra história. Mas quando você trata dessa questão de números com seriedade, como o professor Afrânio Soares trata, a gente tem que dizer o seguinte, branco e nulo é sinal de inconformismo. As pessoas estão inconformadas. Duas das pessoas que você entrevistou foram claras em dizer o seguinte, primeiro, existe uma crise de administração, de gestão no estado do Amazonas. Mas não é só o Amazonas, existe uma crise no Brasil. Por que a gente fala que é no Brasil? Porque o professor Afrânio acabou de citar, já na eleição para prefeito, que foi ontem, sim, foi há menos de um ano, né? Foi em 2016. 3 anos teremos 3 eleições. 3 eleições no Amazonas. Então, na eleição de 2016, você viu surgir fenômenos como João Dória em São Paulo, que veio casando com a voz de revolta das ruas e acabou ganhando a eleição no primeiro turno. Aí você teve lá em Belo Horizonte o ex-presidente do Atlético Mineiro, que era um azarão Calil, né? da campanha, o Calil, era um azarão na campanha, de repente veio atropelando tudo, se elegeu prefeito de uma das maiores cidades do Brasil, que era Belo Horizonte. Então, essa onda, eu costumo dizer que o Amazonas ele reproduz em grande parte aquilo que acontece no restante do país. E o professor Afrânio certamente verifica isso nas pesquisas dele. Branco e nulo é mais uma razão para a gente desconfiar, Meik, que se o sujeito que ganhar agora a eleição para governador sentar na cadeira e não conseguir responder a este anseio... Já pensar em 2018 em vez de pensar em que você detectou na rua, esse branco e nulo vai puxar uma revolta e muito provavelmente ele não conseguirá se reeleger mesmo sentado na cadeira. Eu enfatizo as primeiras palavras do professor Afrânio nessa volta dos comerciais. Haverá uma nova eleição em 2018. Então, para chegar lá, o sujeito que se eleger agora, para chegar lá com chance de se reeleger, o sujeito que se eleger agora vai ter que ter muito dinamismo, repito, para conseguir em 12 meses, porque a eleição vai ser daí a 12 meses, conseguir em um ano atender pelo menos uma pequena parte, que ele não vai atender 100%, uma pequena parte deste clamor que vem das ruas e que se reflete no voto nulo e branco, detectado nas pesquisas do professor Afrânio. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos ouvir nossos convidados sobre os 3 principais problemas detectados pela nossa reportagem da população: saúde, segurança e desemprego. É já já, a gente volta rapidinho. Voltamos com o programa A Voz do Povo e nesse momento vamos ouvir nossos convidados sobre 3 das principais preocupações que a gente tem observado nas ruas, que é a questão do desemprego, da saúde e da educação. Eu pergunto para os nossos convidados, como que o próximo governador vai encontrar o Estado para atender essas demandas? Bom, eu diria que, na verdade, acho que não é educação, é segurança, né? Segurança, a terceira situação. Sim. Então, a segurança, a saúde e o desemprego são os 3 principais problemas que a gente tem visto serem proferidos pela população nas pesquisas também. A ordem deles se altera, seja na capital ou no interior, que são coisas bem diferentes. O Amazonas ele tem uma cidade-estado, que é Manaus, na qual você tem segurança primeiro, a saúde em segundo, desemprego em terceiro. Você tem o interior, que é composto por 61 municípios, e que esse interior ainda pode ser dividido em pelo menos 2 ou 3 partes dentro dele, os maiores, os médios e os menores municípios, aonde essas 3 coisas se alternam também. Mas assim, no cômputo geral, seria o desemprego, principal problema no interior, a saúde, o segundo maior problema, e a segurança, o terceiro. Mas em algumas cidades, principalmente nas maiores,
A segurança é o segundo, o desemprego é o primeiro, a segurança é o segundo e a saúde é a terceira. Mas são três situações que, independente da ordem como elas se manifestem, são as mais importantes que nós temos visto. Eu gostaria até de ouvir a educação, por exemplo, uma prioridade para a educação. Eu, como professor, e você também, acho que a gente ficaria honrado em ver a educação como uma prioridade, educação básica, educação de nível médio, e por que não para o governo federal a educação de nível superior também, que é de competência dele. Eu diria o seguinte, eu acho que desses três elementos aí, os mais difíceis de serem resolvidos seriam o desemprego, porque a máquina estatal não tem como ela absorver os empregos que não existem, ou seja, absorver os desempregados, teria que se gerar renda para fazer com que as micro e pequenas empresas, que são elas que vão absorver o desemprego, seja aqui no Amazonas, seja no Brasil, para que elas ganhem fôlego e consigam absorver mão de obra, porque hoje um empregado, uma pessoa, um funcionário registrado, custa para uma empresa o dobro do que você paga para ele, certo? Porque os encargos fazem com que ele custe o dobro para você. Então, se alguém tem capacidade para... Por isso que a reforma trabalhista, ela é, de certa forma, algo que pode vir a gerar empregos no futuro, tá? Desde que as empresas consigam fôlego para poder empregar mais. Se eu preciso de 20 empregados, mas eu só consigo absorver 10, eu tenho 10 empregos sobrando aí, entendeu? Porque um empregado me custa 2 e se eu preciso de 20, eu só posso ter 10, vamos dizer assim, na minha conjunção. Então esse vai ser um problema difícil de se resolver localmente aqui, tá? Pode se amenizar, mas resolver não. E a segurança também é algo que, seja na capital ou no interior, o Estado não está presente o tempo todo. E nem tem condição logística de estar presente o tempo todo. Melhora-se a sensação de segurança com policiamento ostensivo, já foi provado que isso é possível. Reduz o nível de, sei lá, assalto à mão armada, que é algo que o policiamento ostensivo costuma reduzir, mas ainda se fica no nível de segurança DEFCON 3 aí, 4, alguma coisa assim que não é o ideal, tá? E a saúde em si, esse seria algo que o Estado poderia interferir mais rapidamente, porque possui estruturas que algumas estão subutilizadas, mas aí teria que contratar mão de obra para isso, teria que realocar a mão de obra, principalmente no interior, onde em alguns lugares mais longínquos, que nós aqui na capital não fazemos nem ideia de que eles existam, sabemos que existem pelas aulas de história, tá? Não tem médico. É uma enfermeira que cuida do posto de saúde de um município pequeno. Eu penso dessa forma aí, mas acho que o caminho tem que se começar de alguma maneira. E acho que foi muito bem pautado essas três situações que você levantou, que nós conversamos agora. Jornalista Iel Levi, o que fazer nesse curto espaço de tempo? Teve um entrevistado seu que ele foi direto ao ponto, na minha opinião. Ele disse: está faltando emprego. Daí a insegurança, né? Ele relacionou as duas coisas. Desemprego, para mim, está diretamente relacionado à segurança. E aqui eu quero fazer uma observação. O secretário de Segurança do Amazonas, o delegado Sérgio Fontes, na minha opinião, é um dos melhores do país. Com certeza. É um camarada ativo. Delegado federal. É um delegado federal que não tem envolvimento com a chamada banda podre, que fez apreensões de droga, e a droga é o motor da insegurança, da criminalidade, e fez apreensões como nunca se viu no Estado. Um técnico excepcional, usa os recursos técnicos. Só que eu conversando, Afrânio e Meike, com uma autoridade, não é o Sérgio Fontes, mas ele, como me pediu off, eu não vou citar o nome, uma autoridade da segurança pública, do alto escalão da segurança, ela me disse o seguinte: tá difícil, porque a crise pegou, meu amigo. A gente prende um boqueiro, um traficante num dia, no dia seguinte tem 2 no lugar dele. A crise, ela tem esse a linha sucessória está mais rápida por causa do desemprego. Exatamente. Então, meio que você me perguntou o que fazer, eu lhe diria o seguinte: para tentar, no espaço curto de 12 meses, se estabelecer e mostrar que tem capacidade de fazer alguma coisa pelo Estado, o governante vai ter que minimizar, ele não vai conseguir resolver,
no espaço de tempo. Mas vai ter que minimizar principalmente a questão do desemprego. Como? O Estado vai ter que ter capacidade, ele vai ter que mostrar que o Estado tem capacidade de induzir a geração de emprego e renda em todo o Estado. Retomando obras, tem muita obra parada, né? Retomando obras, fazendo com que a economia possa girar. E 2, ele vai ter que dar uma resposta na segurança com o policiamento ostensivo na rua. Metade do caminho, aqui eu faço um outro adendo. Graças à Justiça, com uma certa sensibilidade do atual governo interino, resolveu-se a questão da promoção dos policiais militares e o rescalonamento dos salários dos policiais civis. Ou seja, a maior desculpa para que o nosso aparelho de segurança não funcionasse a contento foi retirada de cena. Hoje os policiais estão com as suas promoções atualizadas, os militares, e os civis recebendo o escalonamento. Então é preciso pegar essa máquina e botar essa máquina na rua para que o povo tenha mais sensação de segurança. Vai resolver? Na minha opinião é difícil. Mas pode coibir. Em 12 meses. Mas dá uma segurada? Dá. Então o camarada que sentar na cadeira de governador e conseguir tomar essas 2 providências, tem sim chance de transformar o governo tampão de 1 ano e 3 meses em um governo de 5 anos, como você falou. Governo bem sucedido, tampão e mais um mandato de 4 anos. E mais um mandato de 4 anos. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos convidados, do nosso estúdio. Muito obrigado, professora Frânio, muito obrigado, jornalista Iel, que vai retornar amanhã. E o programa A Voz do Povo de hoje fica por aqui, desejando muito obrigado a todos vocês pela audiência e amanhã teremos um novo encontro a partir das 11h30 da manhã aqui na Record News Manaus, TV Diário, canal 36.1, na NET 23 e também Facebook e portal D24AM. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!